Kabureiwa Editorial apresenta Histórias Mágicas, especial folclore brasileiro. Um conto da Boitatá, por Tutu Caapora. Aconteceu há muitos e muitos anos. Foi assim. Fazia muito tempo que tinha anoitecido e não queria clarear mais. Todos estavam preocupados. O que teria acontecido? Mas a noite continuou e foi tão longa que já estavam acreditando que o dia não ia voltar nunca mais. Como a noite estava durando muito, tudo ficou desorganizado, fora do lugar. As plantações não podiam ser feitas no escuro e, portanto, não havia colheitas. Existia também falta de alimento. Todos estavam cansados daquela escuridão, daquela noite estranha, onde não brilhava a lua nem uma estrela sequer. Estavam exaustos daquela noite longa, onde não se ouvia um rumor de bicho ou de gente, nem se sentia o cheiro dos pastos e o perfume das flores. Tão profunda era a escuridão que as pessoas tinham medo de afastar-se e não encontrar mais o caminho de volta. Nem os maiores conhecedores do lugar arriscavam-se a sair dali. Ficavam todos reunidos em volta de pequenas fogueiras, mas as brasas fracas da pouca lenha que ainda tinham mal esquentavam porque ninguém tinha coragem de soprar, tão desanimados estavam todos. Que noite interminável! Não muito longe dali, em uma gruta escura, vivia a Boi-Guaçu, a cobra grande, quase sempre a dormir. De tanto viver no escuro, os seus olhos tinham crescido muito e ficado que nem dois grandes fachos. Acontece que no início da longa noite, caiu uma chuva tão forte e tão seguida que todos os lugares baixos foram inundados. Os bichos correram aos bandos para os lugares mais altos e só se ouviam berros, gritos e pios. O que salvou as pessoas foram as fogueiras que tinham acendido nos lugares mais altos. Não fosse isso, e não teriam vivido diante daquela multidão de bichos apavorados. A água invadiu também a gruta onde morava Boi-Guaçu. A cobra grande custou muito para acordar e quase acabou se afogando. Mas despertou enfim, e percebendo o perigo, deixou o esconderijo e seguiu para onde já estavam os outros bichos, que diante do perigo da inundação acabaram ficando todos amigos. Perdizes, graxaíns, porcos, sussuaranas, gatos, cachorros, cavalos, onças, etc. Menos a Boi-Guaçu. O seu mau gênio não permitia que convivesse com os outros, então ficou de lado o mais longe possível. A chuva, por fim, cessou e as águas baixaram, mas com a escuridão que fazia, os bichos não conseguiram encontrar o caminho de volta. O tempo foi passando e a fome começou a apertar e começaram as brigas entre eles. Brigavam às escuras, não enxergavam nada. Somente a Boi-Guaçu via tudo com seus olhos de fogo. Acontece que se os outros animais sentiam fome, a Boi-Guaçu também estava com o estômago no fundo. Só não havia atacado ainda por causa da grande quantidade de animais reunida. Dava medo que se virassem contra ela e acabasse levando a pior. Mas, se a cobra grande podia ficar muito tempo sem comer, os outros bichos já não podiam mais. Mal aguentavam o peso do próprio corpo. A Boi-Guaçu percebeu isso e viu que era chegada a hora. Preparou-se, então, para o ataque. O que comeria primeiro? Um cavalo? Uma onça? Um porco? Eram tantos que nem sabia qual escolher. Todos têm preferência por comer determinada coisa. Com a cobra grande não era diferente. Ela gostava especialmente de comer olhos. Como era muito grande a quantidade de animais que podia atacar, naturalmente ficaria satisfeita comendo apenas os olhos deles. Não aguentando mais de fome, resolveu atacar o animal que estivesse mais perto. Era justamente uma enorme onça pintada. Fosse em outra ocasião, a onça pintada não seria uma presa tão fácil, mas, enfraquecida pela fome e cega pela escuridão, a onça nem reagiu. A Boi-Guaçu abateu a onça pintada e comeu os olhos dela. Logo depois, atacou um boi, um cavalo e foi atacando outros animais. Comia só os olhos e gostou tanto que não fazia outra coisa. Mas dormia também. Quando estava satisfeita, recolhia-se a um canto e dormia a gosto. Depois, quando a fome voltava, tornava ao seu trabalho de abater os outros animais. Qualquer ser vivo sofre a influência do alimento que come, e a cobra grande não escapou à regra. Como a sua pele era muito fina,
Algum tempo depois, a cobra começou a ficar luminosa, por causa da luz dos inúmeros olhos devorados. Os animais e as gentes não estavam mais reconhecendo a Boi Guaçu e pensaram que ela fosse uma nova cobra. Então, começaram a chamá-la de Boitatá, ou seja, coisa de fogo, a cobra de fogo, pois ela estava parecendo realmente uma grande faixa de fogo por causa da luz dos tantos olhos consumidos. Mas era um fogo triste, azulado, frio. A partir de então, os viventes perderam o sossego. Viviam com medo de serem atacados pelo monstro de fogo. Do jeito que a Boitatá andava predando os bichos, logo logo ia ter necessidade de atacar também as pessoas. Mas tiveram sorte. A preferência da Boitatá foi a sua própria perdição. Não comia outra coisa que não fossem os olhos, e ficava cada vez mais e mais luminosa, e também mais fraca, pois os olhos não sustentavam muito, embora satisfizessem bastante o apetite. A Boitatá, então, foi ficando cada vez mais e mais fraca, até que não pôde mais sair do lugar e acabou expirando de fraqueza. Mas a sua luz esparramou-se pelos brejos e pelos cemitérios, podendo tomar a forma de cobra de fogo, zelando para que ninguém colocasse fogo nas campinas. Por isso, não é difícil ver uma luminosidade nos cemitérios e nos pântanos. É o fogo fato, a Boitatá. Logo que a Boitatá acabou-se, o dia surgiu outra vez. Foi uma alegria enorme. As pessoas voltaram a sorrir, as aves começaram a cantar e os animais retornaram para suas vidas. Enfim, tudo voltou a ser como era. Dizem que hoje a Boitatá protege as matas e os campos de quem coloca fogo, e quem encontra a cobra de fogo pode ficar cego, enlouquecer ou até mesmo deixar de viver. Mas, para escapar de um encontro com a Boitatá, basta fechar bem os olhos e prender a respiração até que ela vá embora. Você gostou desse conto? Inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas possam conhecer e encantar-se com as lendas, os mitos e as histórias do folclore brasileiro.